crianças! Vamos a mais uma aula da Escola Dominical. Já estamos na aula de número 10, isso mesmo. Já fizemos 10 lições, olha só quanta coisa você aprendeu. Hoje nós vamos falar sobre o amigo músico. Olha só, vamos falar de música. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta muito de cantar, gosta muito de se movimentar, não é verdade? Que eu vejo vocês lá, quando tinha o louvor lá na igreja, todo mundo dançando, pulando, cantando e louvando a Deus. Então hoje você vai aprender o significado da palavra louvar e também da palavra agradecer. Isso mesmo, louvar e agradecer, tá bom? Então preste bastante atenção que você vai aprender tudo isso nessa aulinha de hoje. Mas antes, vamos orar a Papai do Céu, não é verdade? Então vamos lá. De olhinhos fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Papai do Céu, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada criança. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco e não nos deixa faltar nada. Coloca em nós, ó Deus, o desejo de te louvar, de engrandecer o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém! Então agora, vamos à nossa aula. Na lição de hoje, vamos aprender sobre um rapazinho chamado Davi. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, e enquanto ele guiava aquelas ovelhas pelos campos, ele via a grandeza do céu, o infinito, e sabia que havia um Deus poderoso que criou todas as coisas, e começou a tocar a sua harpa e louvar a este Deus. Então, crianças, vocês viram lá na lição que Davi ele era um pastor de ovelhas, como você já sabia. Você já conhece a história de Davi, não é mesmo? Mas ele também tocava uma harpa. Você já viu uma harpa? Eu vou mostrar para vocês a figura de uma harpa e também o som que a harpa faz. Vamos conhecer? Então, pessoal, vocês gostaram de conhecer a harpa e também ouvir o som que a harpa faz? É um som que realmente acalma, relaxa, não é verdade? Então vamos ver o que é que a harpa tem a ver com essa história, tá bom? Então olha só, houve o tempo que o povo de Israel não tinha um rei. Eles tinham um profeta, isso mesmo, o profeta Samuel. Vocês lembram dessa história que a tia Kessia falou na aula passada? Quando Deus falou Samuel, Samuel, vocês lembram? Então, este era o profeta daquela época. Então ele falava diretamente com Deus, tá? Então o que aconteceu? O povo estava meio que zangado porque queriam um rei, diziam todos têm um rei, menos o povo de Israel. Então nós queremos um rei. Então Samuel foi lá, né? Tanto o povo pedir, foi lá e pediu a Deus que enviasse um rei para aquele povo. Eles não entendiam, gente, que tinha muito mais que um rei, né, de carne e osso. Eles tinham o rei dos reis, que era o nosso Deus. Mas, de tantos eles pedirem, Deus disse para Samuel que eles escolhessem um rei. Então as pessoas escolheram Saul, que era um homem forte, valente, bonito, para ser o rei deles. Mas o que aconteceu? Passando o tempo, né, depois que Saul foi coroado rei, Saul não ouvia mais a voz de Deus. Fazia coisas que desagradavam a Deus. Sabia disso? Então o que aconteceu? O Espírito Santo, olha, saiu da vida de Saul. Porque quando o nosso corpo está cheio de pecado, cheio de coisas ruins, o Espírito Santo ele não habita no nosso corpo. Porque o nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Então já pensou, será que o Espírito Santo ia habitar numa casa toda bagunçada? A casa que eu falo é o nosso coração, tá bom? A nossa vida. Numa casa toda bagunçada, cheia de pecado, cheia de imundícies? Não, não. Então o Espírito Santo saiu da vida de Saul. E o que aconteceu? O espírito mau tomou conta da vida de Saul. E Saul vivia atormentado o tempo todo, gente. Já pensou você ter o Espírito Santo de Deus e de repente, porque está pecando, não está se arrependendo, não está fazendo as coisas certas,
o Espírito de Deus sair de você e um espírito mau começou a atacar a vida de Saul? Como Saul estava se sentindo naquele momento? Você consegue imaginar isso? Então, os servos do rei Saul, vendo aquela situação que o rei Saul andava atormentado, eles pensaram no seguinte: mandaram que alguém fosse buscar um homem que soubesse tocar a harpa, aquela harpa que a gente viu lá no começo. Porque daí, quando o rei Saul estivesse atormentado pelo espírito mau, esse homem tocaria uma harpa e iria acalmar o coração de Saul. E aquele espírito mau iria sair. Então, um dos servos lembrou de Davi, que Davi tocava a harpa, que Davi era de boa aparência, falava bem, e o Senhor estava com Davi. Então, mandaram logo buscar Davi. Sabem, crianças, Papai do Céu estava sempre com Davi, porque Davi amava ao Senhor e Davi louvava ao Senhor. Lembra que lá no começo eu falei o que significava a palavra louvar? Então, louvar significa falar bem, significa elogiar. Então, quando a gente louva a Deus, a gente fala bem do nome de Deus, a gente elogia o Senhor, a gente engrandece o nome do Senhor. Então, isso é louvar ao Senhor, tá bom? Foi então, gente, que Davi veio morar na casa do rei Saul. E toda vez que o espírito do mal atormentava o rei Saul, Davi pegava sua harpa e tocava. E assim, o espírito mal se retirava e Saul se sentia aliviado. Então, crianças, Davi, ele era um servo do Deus Altíssimo, como você pode perceber nessa lição. Então, Davi tinha prazer em louvar a Deus, que a gente já sabe que louvar é falar bem, elogiar. Então, ele amava louvar a Deus. Ele gostava de fazer músicas, também escrever músicas para louvar o nome do Senhor. Ele gostava de dançar na presença do Senhor e também de falar com o Papai do Céu através da oração. Então, todas essas formas são formas de louvar ao nosso Deus. Então, como Deus ele usou Davi para fazer bem, né, na vida de Saul, para trazer o amor de Deus na vida de Saul, ele também quer usar você. Sabe, tem pessoas que têm medo da vida, estão tristes, estão sempre chorando, acham que ninguém as ama. Então você pode, através do seu louvor ao nosso Deus, trazer o amor de Deus para essa pessoa. Você pode falar para essa pessoa do amor gigantesco que Deus tem por ela. Você pode louvar uma canção que você goste muito, que engrandeça o nome do Senhor, e essa pessoa, através de você, vai conhecer o amor de Deus. Veja que coisa legal, gente. E Papai do Céu fica muito feliz com isso. Vai ficar muito feliz com você, pois você está louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E o nosso versículo para você memorizar, né, da nossa lição de hoje é: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Está no Salmo 100, versículo 4. Vamos repetir? Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 100, versículo 4. Lembra que lá no começo eu falei sobre o que significa agradecer? Agradecer é quando a gente sente aquele prazer, que a gente recebe algo. Um presente mesmo, quando você recebe algo. Você não tem aquela vontade de agradecer, de abraçar a pessoa e fica muito feliz? Então isso também, quando a gente louva ao Senhor, a gente sente vontade de agradecer por tudo que Ele fez por nós. Então, o desafio de hoje é o seguinte: você vai falar alguma coisa que você quer agradecer, tá bom? A Papai do Céu, você vai falar. E vai também cantar um pedacinho de um louvor, de uma música que você gosta muito, que você cantava lá na igreja, você ainda canta na sua casa, tá bom? Então esse é o nosso desafio. Eu vou estar aguardando todos vocês. Tchau, tchau, até a próxima.